Oi, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês para falar de um assunto que eu gosto tanto e que eu acho que é tão importante para a igreja, né, e principalmente para os pastores, que é a ecologia. E essa aula, na verdade, ela nasceu de uma conversa minha com o Marcos, porque a gente estava discutindo sobre assuntos que eu pouco vejo, né, assim, citados e discutidos nas igrejas por aí. E eu posso falar isso com propriedade porque eu sou membro de igreja há mais de 40 anos, né? E eu comentei que eu nunca tinha visto um sermão sobre ecologia, eu nunca tinha conversado com ninguém na igreja sobre isso de uma forma mais formal mesmo. E aí o Marcos falou pra mim, Dani, tem um livro muito bom do Francis Schaeffer, né? E aí ele me deu esse livrinho aqui que tava na biblioteca dele, Poluição e a Morte do Homem, uma perspectiva cristã da ecologia. E pra mim foi uma espécie de revelação, assim, porque é genial esse livrinho, né? Ele é de 1970, aqui no Brasil chegou em 1984, por aí, atualíssimo mais do que nunca, né? E que levanta uma discussão do papel do cristão com relação à preservação da natureza e a forma como ele lida, né, com essas questões ecológicas. E assim, eu creio que todos vocês já ouviram falar do Francis Schaeffer, mas eu vou fazer uma introduçãozinha sobre ele para quem não conhece, ou pelo menos para vocês guardarem essa informação. Ele é um teólogo americano, filósofo e pastor. Nasceu em 1912 e viveu até 1984, então você vê que ele faleceu no ano em que esse livro chegou pra gente aqui no Brasil. Ele tem uma fé baseada na tradição protestante, ele é um conservador, né, nesses aspectos teológicos, mas ele tem um diferencial que é essa capacidade dialógica com as questões globais, né, com as questões do mundo. Inclusive ele abriu uma comunidade chamada Abrigo na Suíça e por meio do trabalho dessa comunidade ele teve acesso a vários homossexuais, mães solteiras e todo tipo de pessoa que era discriminado nas igrejas na época, né? Então ele tem um trabalho bem relevante. Ele era um ativista político em várias questões, né? E ele deixou pra gente livros, por exemplo, como o Manifesto Cristão, que é uma resposta ao Manifesto Comunista do Marx. Ele escreveu A Morte da Razão, Deus que Intervém, Deus que se Revela, A Arte e a Bíblia. Eu acho que é Vivendo na Mediocridade, foi o mais recente que eu li dele. Então ele é um sujeito assim extremamente importante do ponto de vista da igreja, da teologia, mas também dos assuntos da nossa época, dos assuntos que envolvem o contexto em que a igreja está inserida e que muitas vezes a gente se cala ou a gente prefere não discutir, né? E a proposta que eu tenho para vocês nessa aula hoje é a gente ir fazendo uma leitura desse livrinho, né, de alguns pontos que eu destaquei aqui num resumo. E depois, se vocês quiserem, vocês adquiram o livro, peçam emprestado e leiam, porque ele é bem gostoso de ler, né? Ele vai começar o livro falando sobre alguns desastres ecológicos da época dele e que não são diferentes dos nossos, né? Tudo bem que a gente não teve aí um Chernobyl recente, mas a gente tem outras questões, como as queimadas no Pantanal, na Amazônia, isso é para falar do Brasil, né? Ele vai definir ecologia como o estudo do equilíbrio dos seres vivos e como um catálogo aí de temas como poluição da água, níveis altíssimos de ruídos, poluição atmosférica nas grandes cidades do mundo e como essas coisas afetam a nossa vida e o futuro da nossa espécie. Ele comenta também que o próprio Darwin acabou admitindo que o fato dele acreditar que a natureza se baseava apenas numa coisa objetiva e pessoal, ali, um objeto concreto de estudo, acabou por desvalorizar essas questões no que tange às humanidades em si, né? Então, os artistas, os teólogos, os filósofos acabaram perdendo meio que o interesse nessas discussões com relação à natureza por conta de se tornar uma coisa tão objetiva, tão impessoal. Ele verificou que os homens da nossa geração, e principalmente os cristãos ortodoxos, frequentemente demonstram que não possuem mais sensibilidade sobre essas coisas do que os próprios incrédulos. Então essa questão da natureza ficou muito, assim, desinteressante para os cristãos, né? Toda vez que a gente fala de ecologia na igreja, alguém vem com aquela coisa dos mandatos, né? E realmente tem a ver com isso. Mas parece que pelo fato de a gente conhecer essa coisa dos mandatos, se encerra o assunto, né? E a gente acha que a gente não tem que se envolver de uma forma ativa nessas questões. E o livro do Schaeffer vai mostrar que, pelo contrário, a gente tem que se envolver muito, né? A seguir, ele vai trazer um artigo do Lynn White Jr., que é um professor da UCLA, para a revista Science, um artigo bem documentado, bem escrito do ponto de vista acadêmico, e que ele vai falar mais ou menos que o cristianismo é o culpado pela crise ecológica.
tá? Ele fala que o mundo pós-cristão mantém uma mentalidade cristã com referência à ecologia. E essa mentalidade cristã, na concepção dele, seria o seguinte: nós somos os chefes da criação, o topo da criação, a natureza está submetida a nós, então a gente trata a natureza da forma como a gente quiser e, infelizmente, essa forma como a gente quiser geralmente vem traduzida na forma de exploração, né? E aí ele acha que para que as coisas mudem, a gente tem que ter uma mudança de pensamento do homem, porque o cristianismo ensinou para o homem que ele tinha poder sobre a natureza, e essa compreensão levou a tratar a natureza de forma destrutiva, né? Então o fato da gente se achar seres criados à imagem de Deus fez com que a gente se diferenciasse do demais da criação de uma forma negativa, né? Ele fala que a atitude das pessoas para com a ecologia depende do que pensam de si mesmas em relação a tudo que as rodeia, né? Então, os homens agem de acordo com aquilo que eles creem. E a solução dele para os cristãos era que a gente voltasse a um pensamento do São Francisco de Assis, né? A gente substituísse a ideia de poder ilimitado do homem sobre a criação pela ideia de igualdade entre todas as criaturas, né? Então, o sentimento profundamente religioso, porém herético desses franciscanos a respeito da autonomia espiritual de todas as partes da natureza pode apontar um caminho a seguir. Então, ele acha que o caminho para a gente tirar essa influência negativa do cristianismo a respeito da preservação da natureza seria a gente considerar que todas as coisas são iguais, como esses franciscanos propuseram lá atrás, tá? Outra solução para esse problema seria a gente se unir ali no ponto de vista panteísta. Né, eu achei incrível que ele resume o pensamento panteísta no seguinte: o homem é semelhante ao capim. Né? A gente sabe que os panteístas eles veem Deus em todas as coisas e a partir disso, então, todos nós somos parte desse Deus global, universal, cósmico aí, e a natureza também. Né? Esse Schweitzer, que é o que propõe a saída pelo panteísmo, ele afirma ser a ecologia um problema de ética, mas só que ele não se aprofunda nisso, né? A noção de que a relação do homem com a natureza é moral encontra pouquíssimos defensores que a expressam com clareza, mesmo entre os escritores religiosos. Então é o que eu falei, a gente tem algumas afirmações teóricas a respeito de que a gente tem que ter uma relação moral com a natureza, mas são poucos os autores cristãos que se aprofundaram nesse tema, na minha opinião, visivelmente por uma falta de interesse. E aqui eu faço um parênteses, né? Eu sempre falo que a gente gosta de cantar: sou forasteira aqui em terra estranha, estou celeste pátria, sim, é para onde vou. E aí isso às vezes vira uma desculpa, uma justificativa para a gente não se envolver com as questões do mundo que nos cerca, né? Sendo que não foi essa a proposta do cristianismo em nenhum aspecto. Se essa fosse a proposta do cristianismo, Cristo não teria se encarnado e vivido entre nós e lidado com as questões humanas aqui. Né? Então a gente tem que assumir aí o nosso papel de mordomos e agir enquanto a gente está aqui em prol de uma vida melhor para o mundo, né? Essa base pragmático-panteísta para solucionar problemas ecológicos, ela se estende desde os grupos de rock até as faculdades de teologia, né? E aí ele vai contar uma historinha bem interessante no livro, e até para justificar o interesse dele pelo assunto. Ele vai dizer que ele estava num congresso teológico, numa faculdade teológica, e aí na hora do intervalo ele sai e vai olhar a rua, né, comer. E aí do outro lado da rua tinha uma comunidade hippie, e era uma coisa assim maravilhosa, porque eles tinham plantação, eles tinham floresta, eles tinham flores, eles tinham jardim, e todo mundo parecia feliz, todo mundo parecia muito tranquilo. Enquanto que aí ele olha para a faculdade teológica, era uma caixa de tijolo feia, não tinha uma árvore plantada. E aí ele ficou pensando: nossa, mas então tem alguma coisa errada, porque nós dizemos que nós somos povo de Deus, desse Deus que é criador, inclusive da natureza como um todo, e a gente não tem uma relação com essa natureza. Né? A gente é extremamente urbano, a gente prefere estar numa caixa de tijolos sem nenhuma beleza, nenhum apelo à vida. E esse pessoal aí que é panteísta, não conhece a luz que a gente conhece, eles estão muito mais envolvidos com a criação de Deus do que nós. E aí ele vai começar a pensar sobre essas coisas, né? Ele fala também que existe um perigo da gente romancear a nossa relação com a natureza, né? Ou seja, olhar a natureza projetando sentimentos humanos, né? Ele fala que a natureza em seu modo natural nem sempre é benévola, e a gente sabe disso quando a gente pensa num Covid, quando a gente pensa num tsunami, quando a gente pensa, sei lá, num animal selvagem feroz com fome atrás da gente. É claro que não existe uma questão de sentimento de bondade na natureza. A natureza é a natureza, ela não é o homem.
Atribuir sentimentos ou pensamentos humanos à natureza inviabilizaria sua utilização como abrigo ou meio de provisão para o homem. Né? A gente não conseguiria mais matar uma galinha para comer se a gente insistisse numa coisa romanceada. Aí ele vai falar sobre o Kostler, Adler e Polanyi, de Oxford, que desenvolveram a ideia de que a teoria da evolução está nos levando em direção errada. E aí esses dois eles dizem que o homem transcende sua natureza para se libertar das restrições do mundo físico e biológico, e que isso implica em consequências sociais, né, de uma miríade de atos desconexos. Quando a gente fica pensando só na teoria da evolução e nessa coisa muito objetiva e concreta, que é o contrário de romancear a natureza, a gente também não vai por um bom caminho. Né? Então, basicamente, o que o Schaeffer está dizendo é o seguinte: a gente não deve romancear nossa relação com a natureza e a gente não deve desprezar, diminuir, reduzir a natureza a uma coisa concreta, objetiva e pessoal com a qual a gente não tem relação. Essas duas pontas não são a resposta de Deus para a ecologia e também não são o discurso cristão, sobretudo reformado, para esse problema que existe de fato da preservação da natureza. E eu vou continuar falando com vocês no próximo vídeo. Até lá!